Boa tarde a todos. Acho que vocês me conhecem. Meu nome é Thiago Dias. Eu continuo o mesmo, mas a minha voz está um pouco diferente hoje. Estou um pouco afônico aqui. Eu vou tentar ser bem claro. Espero que a voz não atrapalhe, porque essa, particularmente, é uma das aulas que eu mais gosto de ministrar, que é a aula de glomerulopatias. Por que eu gosto muito de ministrar a aula de glomerulopatias nesse nosso ciclo de aulas de nefrologia? Em primeiro lugar, porque é um assunto que todo mundo tem muito medo, tem muito receio, muito por conta da falha de formação na faculdade. Eu mesmo, na minha faculdade, eu não tive uma formação que eu considerei, bom, isso foi legal e eu consigo aplicar na prática. Então, acho que a glomerulopatia, a gente tem que ter uma didática muito boa para tentar entender que é um grupo de doenças heterogêneo que, para facilitar, principalmente para a prova, principalmente na didática da coisa, nós dividimos em dois grandes grupos: as doenças que cursam com características de síndrome nefrítica, outros que cursam com características de síndrome nefrótica. Você tem dois grandes grupos, algumas particularidades, alguns fatores em comum. Eu vou tentar elucidar isso para vocês. Vocês começam a prova da residência e de repente cai uma bendita prova. A primeira questão, né? Bom, eu vou lá fazer uma prova, eu quero que caia tudo sobre insuficiência cardíaca, sei tudo. Hipertensão, sou o cara mais craque. Aí o cara pergunta uma questão para falar o que é incorreto sobre glomerulonefrite pós-estreptocócica. Pós-estreptocócica é fácil, que eu mais sei, né? Aí você lê lá, presença de proteinúria fácil diagnóstico? Não lembro. Ocorre consumo de complemento? O que é complemento? Não lembro nada de complemento. O quadro clínico, hematúria eu lembro que tinha hematúria. Surgimento geralmente 2 semanas, meu Deus, mas qual que é o tempo? O que está acontecendo? Isso eu não sei nada. Aí você vai lá e responde a letra F. Não sei nada de glomerulopatias. Não, você não vai responder isso. Quem vai responder isso é o seu concorrente. Porque aqui vocês vão entender que você não precisa saber tudo das doenças que a gente vai estudar aqui. Você tem que saber o básico de todos os dois grupos, algumas particularidades e ir por exclusão. Eu não quero que vocês decorem tudo das 6, 7 doenças ou 8 que eu vou falar aqui. Eu quero que vocês saibam que tem 2 grupos muito claros e algumas particularidades que ligam eles. E a gente vai comentar sobre isso agora. A gente vai voltar nessa pergunta no final, para ver se vocês saberiam responder agora. Bom, nossa aula é sobre glomérulo. E glomérulo é o quê? É a nossa unidade filtrante. O néfron é a grande unidade funcional renal, que inclui os glomérulos e o sistema tubular. O glomérulo, localizado na região cortical renal, é o sistema filtrante, onde nós temos o aporte de sangue que chega pela nossa artéria renal, a artéria renal, arteríola aferente, o sangue entra no meu tufo glomerular pela arteríola aferente, e aí começa a nossa saga da filtração. Por que a saga da filtração? Porque a partir da entrada pela arteríola aferente no meu tufo glomerular, eu tenho o primeiro contato do sangue com as minhas barreiras de filtração. Essa barreira de filtração ela tem que estar íntegra, porque ela tem que ser uma membrana semipermeável. Eu tenho que ter filtração de alguns componentes, algumas micromoléculas, água, mas eu não posso ter filtração ou passagem em excesso de alguns outros componentes. Então eu tenho 3, isso é muito importante. Esse e o próximo são os slides mais importantes da aula, porque sabendo isso vocês vão saber tudo de glomerulopatias. Quando meu sangue chega no meu tufo glomerular, ele cai nos meus capilares glomerulares. A primeira barreira mecânica de contenção de não extravasamento de macromoléculas do meu sistema glomerular é o quê? A minha célula endotelial. É o capilar fenestrado endotelial. Depois eu tenho uma segunda barreira, que é o quê? É a minha membrana basal glomerular. E depois eu tenho uma terceira barreira, que são os podócitos ou células epiteliais. Para facilitar um pouquinho, eu vou passar só para esse. Eu isolei um tufo, um capilarzinho glomerular. O meu sangue está aqui no meio. Ele tem contato com o meu endotélio, células em amarelo, células fenestradas. Depois, a segunda barreira mecânica é essa linha verde contínua, que é a membrana basal glomerular. A terceira barreira mecânica de contenção de passagem de moléculas são as minhas células epiteliais ou podócitos, que tem
extensões que são chamados processos podocitários. Então você tem três. Além da barreira mecânica, isso também implica numa barreira eletroquímica. Você tem repulsão de moléculas por semelhança de carga. Por exemplo, a albumina tem carga negativa, você tem carga negativa na minha célula endotelial, você tem repulsão. Quando você, agora começa a doença, quando você tem uma alteração estrutural de qualquer um desses componentes, você pode e vai apresentar um extravasamento de moléculas e células. Pode ser células sanguíneas, hemácias, células leucocitárias, proteínas, a principal delas, a albumina. Então, com a lesão de qualquer um desses componentes, você tem uma desestruturação física e química do meu glomérulo e você tem um extravasamento. Pô, Thiago. Então, quer dizer que a coisa é simples. É uma alteração em qualquer uma dessas três estruturas? Sim, e tem mais uma delas. Esse grupamento celular, que na verdade é um material amorfo e com componente celular, que se chama mesanjo, é o que faz o quê? A estruturação do meu glomérulo. Eu tenho os capilares glomerulares, e no meio deles, que é aquele papel bolha no meio dos copos, ele está sustentando todo esse meu tufo glomerular. Se eu tiver também uma desestruturação desse mesanjo, eu também vou ter o quê? Uma desestruturação celular, uma desestruturação física e química do meu glomérulo, e você vai ter passagem de células, de proteínas para o meu espaço de Bowman, caindo na urina, e aí é onde você vai ter hematúria, proteinúria, leucocitúria. Bacana. 4 componentes. Endotélio, membrana basal glomerular, que é essa linha toda em verde, epitélio ou células podocitárias e o mesanjo. Voltando para aquela foto, agora fica mais fácil de a gente perceber o que é um glomérulo, o que é um tufo glomerular. Você tem um emaranhado de capilares glomerulares, um emaranhado de barreiras mecânicas e eletroquímicas, e você tendo uma desestruturação desse glomérulo, você vai ter o extravasamento de moléculas. Qual que é o perfil da glomerulopatia? Perda de proteína. Albumina, albuminúria, proteinúria. Algumas doenças cursam também com hematúria, algumas com leucocitúria, mas o marcador principal é a albuminúria e a proteinúria. E o que causa essa desestruturação do glomérulo? Aí vem o grande pulo do gato. Todas as doenças glomerulares primárias e algumas secundárias que nós vamos estudar hoje, todas têm um componente imunológico. Significa que eu tenho uma ativação imunológica do meu sistema imunológico, sistêmico, lógico, sistema imunológico, óbvio, e uma agressão pontual e local em algumas estruturas dessas 4 que eu falei do meu glomérulo, por ataque imunológico, por deposição do que nós chamamos de imunocomplexo. Você tem informação na corrente sanguínea ou localmente de um complexo antígeno-anticorpo, por algum motivo que a gente vai conversar, adesão antígeno-anticorpo, imunocomplexo, isso chama-se imunocomplexo, agregação desse imunocomplexo em alguma estrutura do meu glomérulo e desestruturação local. Por quê? Se agrega imunocomplexo e deposita, atrai citocinas, atrai quimiocinas, atrai células inflamatórias. E você tem uma invasão de células no meu glomérulo. Olha como começa a ficar mais fácil. Aqui então uma foto de microscopia eletrônica. As 3 membranas, endotélio, membrana basal glomerular e processos podocitários. Olha que bonitinho. Uma desestruturação de tudo isso causa uma alteração de permeabilidade. E como eu disse, o mecanismo de proteinúria nas glomerulopatias, ele é muito semelhante. Você tem uma ativação imunológica X, algumas doenças nós não sabemos a causa, algumas a gente sabe. Ativação de células T, ativação imunológica via complemento, que eu vou falar também daqui a pouquinho. Ativação de alguma forma dessa formação de complexo antígeno-anticorpo. Depósito glomerular desses antígenos anticorpos, que podem ser célula epitelial, que é o podócito, mesanjo, célula endotelial e membrana basal glomerular, os 4 que eu falei.
Se você tem a deposição desses complexos antígeno-anticorpos em um ou outro lugar, é o que vai me dar o nome da minha doença. Eu tenho deposição no mesanjo, IgA. Eu tenho deposição na minha célula, na minha membrana basal, Goodpasture. Eu tenho depósito no meu epitélio, que é no meu podócito, membranosa. Lesão mínima, GESF. Agora ficou fácil, né? Glomérulo é só isso? É só isso. Tudo passa por isso. Aí você tem ativação ou não do sistema complemento, atração de células inflamatórias, infiltrado, e aí você tem a doença de acordo com o local que o seu imunocomplexo deposita. Lesão mínima, GESF, membranosa, IgA, pós-estreptocócica, antimembrana basal glomerular, que é a doença de Goodpasture. Parece que está ficando um pouco mais fácil, né? Então vamos lá. Só mais uma vez, mostrando uma barreira normal, endotélio, membrana basal glomerular e podócito. Você tem uma desestruturação física e eletroquímica, passagem de proteína, principalmente a albumina, tá bom? Isso daqui para finalizar, você falar, pode parar a aula que eu já entendi tudo, vamos direto para as doenças. Antígenos localmente, em algum pedaço do meu glomérulo, aqui é subepitelial, formação de anticorpos circulantes. O meu anticorpo gruda no meu antígeno, atração de células inflamatórias, desestruturação do meu glomérulo. Tudo, IgA, membranosa, GESF, lúpus, GNDA, tudo é a mesma coisa. Não é possível que na faculdade eu também não aprendi, ninguém falou isso pra mim. E agora, mas... E aí? Tá bom, eu já entendi como que é. Agora, cada local de acometimento tem uma particularidade de doença. Quando que eu vou suspeitar de doença glomerular? Em primeiro lugar, anamnese completa. Sempre lembrar de fazer a propedêutica igualzinho em qualquer doença. Prova prática. Hoje em dia é muito comum, tá na moda, todo mundo querer fazer prova prática. Começa do começo. Queixa, história da moléstia atual, antecedentes familiares, fatores ambientais de exposição, doenças pregressas do paciente. Então, sempre é importante uma abordagem complexa do quadro atual do paciente e de alguns fatores de antecedentes familiares que podem estar relacionados. Sintomas. Quando que eu vou suspeitar de doenças glomerulares? Muitas delas são assintomáticas. Doutor, me encaminharam porque falaram que eu tenho sangue na urina. Não sinto nada. Assintomático. Você pode ter desencadeamento de hipertensão de início recente, edema nasarca, principalmente nas doenças que cursam com características clássicas de síndrome nefrótica. Vamos falar daqui a pouco. Hematúria, sangue na urina. Doutor, estou com sangue na urina. Minha urina está espumando. Pega esses detalhes, porque às vezes é um detalhe desses que vai fazer você pegar e direcionar o seu pensamento, o seu raciocínio na questão de uma doença X para uma glomerulopatia. Pô, eu vou pensar que o cara quer uma questão de ICC se ele está me falando de espuma na urina, de hematúria. Então vamos focar nisso. Sintomas sistêmicos, eu sempre dou o grande exemplo que a doença mais fácil de vocês matarem na prova em relação à glomerulopatia é o lúpus, é a nefrite lúpica. Por quê? Porque o lúpus é aquela doença florida. É aquela história da mulher jovem que chega com artralgia, que chega com racho cutâneo, que chega com dor na junta, que chega com anemia, chega com plaquetopenia, uma creatinina que piorou de repente com hematúria. É muito florido. Então o lúpus é uma doença que, na prova, o examinador vai fazer um enunciado desse tamanho só de queixa e de achado clínico. As outras, IgA, hematúria, tem muito. Um acometimento de vias aéreas antes, mas lúpus não. Quando começa a florear muito, opa, pode ser lúpus. E sintomas específicos, lógico, cada patologia específica relacionada às glomerulopatias podem ter algum sintoma relacionado tanto à doença em si quanto aos fatores exposicionais anteriores. Só uma questão de curiosidade, não vai cair isso na prova, mas existe uma doença chamada doença de Alport, que você tem um afilamento da membrana basal glomerular
com uma hematura, uma síndrome nefrótica importante, e você tem uma alteração auditiva relacionada. Então é muito comum você ter perda de função renal, proteinúria e perda auditiva. Então, quer dizer, são alguns detalhezinhos que podem ajudar. Eu tenho uma paciente com Alport, é exatamente isso. Exame físico, pode ser desde o normal até a hipertensão arterial. Você pode ter o edema, que eu vou falar mais para frente, a etiologia do edema, principalmente na síndrome nefrótica. Alguns sinais sistêmicos relacionados a doenças glomerulares em geral. E a nossa avaliação laboratorial, sempre, a gente vai se atentar em proteinúria, e o principal componente é a albumina, hematúria, cilindros e algumas outras particularidades, como leucocitúria e alguma presença de alguns achados típicos de cada patologia. Eu vou falar mais para frente. Mas o principal é, tem hematúria, tem proteinúria, ele está falando de alguma coisa glomerular. Sempre. Ok? Lembrando, né, hemácias dismórficas ou com cilindros hemáticos. O que significa? Eu tenho uma hematúria de origem glomerular, eu tenho perda sanguínea, perda de eritrócitos a quebra da membrana, a quebra da barreira física e química do meu glomérulo. Eu tenho hemácias caindo no meu sistema tubular e a passagem das hemácias por esse sistema tubular faz com que eu tenha alterações estruturais chamadas de dismorfismo. E cada achado, cada morfologia tem um nome, mas o conjunto dessas alterações são chamadas de dismorfismo. Hematúria dismórfica é de causa glomerular. Não é câncer de bexiga, não é cálculo renal, não é nenhuma patologia de via urinária, é glomérulo. Algumas dicas do que sempre tem caído de pegadinha nas provas. Sempre que tiver hematúria, eu tenho que lembrar de doenças glomerulares que cursam com característica de síndrome nefrítica, eu vou falar daqui a pouco. E lembrar que existem, no meio dessa brincadeira toda, o que nós chamamos de formas proliferativas. O que é forma proliferativa? Quando eu falo de proliferação, eu falo de doenças, glomerulopatias, que cursam com muita atração celular para o meu glomérulo. Quer dizer, o meu glomérulo ele fica entupido de célula inflamatória. Isso é uma reação inflamatória imunológica muito exacerbada. As doenças principais que cursam dessa forma, nós chamamos de formas proliferativas. Muita proliferação, atração celular inflamatória. Quais principais? Todas que cursam com síndrome nefrítica. Porque todas as formas que têm muita atração celular cursam com muita hematúria. Principalmente as duas clássicas, nefrite lúpica e glomerulonefrite pós-estreptocócica, ou GNDA. Então essas duas são os protótipos do que nós chamamos de formas proliferativas. Muita atração imunológica, muita inflamação, quadro muito agudo. Começou segunda-feira, na terça tá mal, a criança está mal, está inchada. Começou 2, 3 dias. Quadros não proliferativos ou de menor atração celular, de menor ativação imunológica, são os que cursam com as doenças da síndrome nefrótica. Doutor, estou inchando faz 6 meses. É uma GESF. Doutor, estou inchando, estou com urina espumosa, mas eu estou percebendo isso já começou ano passado. Doutor, não tem nada, só estou espumando a urina, mas isso, ó. Doenças que cursam com características comuns ao grupo da síndrome nefrítica são muito proliferativas. Aguda, é aquela doença exagerada, cheio de picuinha, cheio de coisa para você fazer agudamente. Doenças que cursam no grupo das características de síndrome nefrótica são doenças lentas, doenças de curso prolongado, de tratamento difícil, imunossupressão que você não sabe se vai resolver. Vamos chegar lá. Algumas dicas rápidas do que pode confundir. Leucocitúria em exame de residência, nem sempre é infecção. Pode, do mesmo jeito que você tem passagem de eritrócitos e de proteínas de grande peso molecular, você também tem passagem de células
leucocitárias, né? Você pode ter extravasamento de todos os tipos celulares em doenças que alteram a permeabilidade glomerular. Presença de cristais não tem relação com cálculos fora de um contexto clínico. Ele começa a falar de glomérulo e na análise da urina tem lá cristais de oxalato de cálcio. Fala, ele quer uma questão de cálculo renal. Não, não necessariamente. E lembrar que a perda principal de proteínas que nós temos nas doenças da síndrome nefrótica e também na síndrome nefrítica com uma menor intensidade é a albumina. É a principal representante das proteínas. Quando nós falamos de proteinúria, nós estamos falando basicamente de albuminúria. Ok? Alguns valores normais, para vocês lembrarem. A excreção normal de albumina, de 20 a 30 miligramas por dia, é normal. De 30 a 300 é o que nós usamos mais no contexto da nefropatia diabética, aquela famosa microalbuminúria. Abaixo de 3,5 gramas de perda proteica ao dia, nós consideramos isso uma proteína subnefrótica. E acima de 3,5 gramas por dia de perda proteica em adultos, lógico, nós consideramos uma intensidade proteica classificada como proteína nefrótica. Eu vou falar isso daqui a pouco com mais detalhes. Hoje em dia tem se usado muito a relação albumina-creatinina urinária, que é o famoso, por exemplo, paciente tem 100 miligramas por grama de albumina na urina. É como se o examinador quisesse dizer que ele tem 100 miligramas por dia. Hoje em dia tem uma correlação, nós sabemos que existe uma correlação muito próxima, muito fiel, entre a excreção proteica de urina de 24 horas e você fazer numa amostra isolada a relação proteína sobre creatinina urinárias. Então, se o examinador falar 2 gramas de proteína, 2 gramas por grama, ou se ele falar 2 gramas em 24 horas, é a mesma coisa. Não se confundam, não se assustem. Algumas avaliações laboratoriais específicas relacionadas às doenças, isso eu vou falar especificamente em cada uma delas, eu vou passar esse slide rapidinho, mas vale a pena lembrar da função renal, o hemograma para avaliar citopenias, marcadores inflamatórios, sorologias virais, algumas doenças têm relação com vírus B, vírus C, HIV, ativação do sistema complemento, ANCA, eu vou falar cada uma dessas na sua doença. E o que é o sistema complemento? Eu coloquei esse slide nas aulas dos anos anteriores, eu não tinha colocado, mas eu acho que ficou um pouco mais simples para entender. Vocês não têm que decorar nada disso. Vocês só têm que saber que o sistema complemento é uma das vias de ativação imunológica do nosso organismo. Você tem consumo de vários subfatores desse sistema, C3, C4, C3b, C5, C7, C8. Por quê? Cada ativação desses fatores vai ativando o próximo, até levar a uma ativação final do que nós chamamos de complexo de ataque à membrana. Esse complexo de ataque à membrana é o efetor da resposta, é quem vai causar ativação imunológica, atração de células, quimiocinas e citocinas, ok? Para você chegar nessa via final, que é o complexo de ataque à membrana, você tem que fazer ativações por vias. Existem 3. As que nós temos que saber são as vias clássica e a via alternativa. E vale lembrar que todas essas vias têm um fator final comum, que é o C3. Então, todas as ativações imunológicas pela via complemento, todas consomem C3. Porque você ativa C3, o C3 vira outro fator, então o C3 cai. Todas. Eu tenho uma ativação imunológica pela via clássica. Consome C3 no final. Eu tenho ativação imunológica pela via alternativa. Consome C3. Mas a via clássica consome C4 também. Porque o C4 está lá no topo da via. Então, se eu falar que uma doença cursa com redução sanguínea sérica do complemento C3 e C4, significa que ele ativou o complexo de ataque à membrana via clássica. Se eu falar que a minha doença que consome complemento só consumiu o C3, significa falar que ela ativa o complexo de ataque à membrana pela via alternativa. Existem doenças que ativam pela via clássica, consome C3 e C4. Existem doenças que ativam pela via alternativa, consome só o C3. Quais são as clássicas? Isso que você tem que saber, o resto esquece. Via clássica, consome C3 e C4. Nefrite lúpica. Ponto.
Consumo de C3, ativação de complemento pela via alternativa, glomerulonefrite pós-estreptocócica, ou GNDA. Isso é clássico. Algumas outras doenças eu vou dar uma pontuada, porque essas são as sempre que caem. Então, uma doença hematura, proteinúria subnefrótica, um quadro agudo, consumiu só C3. Opa, isso não é lúpus. Um quadro igualzinho, hematúria, um quadro mais florido, proteinúria subnefrótica, consumiu C3 e C4. Isso é lúpus. Então, daqui a pouco eu vou falar de alguns outros detalhes, porque algumas doenças consomem complemento, outras não. Dica: todas as doenças da síndrome nefrótica. Aliás, nenhuma doença da síndrome nefrótica consome complemento. Dos grupos de doenças que cursam com síndrome nefrítica, quase todas consomem complemento, menos a nefropatia da IgA. Então, nefrótica, vocês já estão vendo o que eu estou falando, que ela é uma doença estendida, não tem hematúria, não é proliferativa, não consome complemento, é uma doença mais insidiosa. Quando você tem a suspeita, você biopsia o paciente e você tem 3, só para conhecimento, 3 análises básicas da biópsia renal: microscopia óptica, microscopia eletrônica microscopia eletrônica e imunofluorescência. O que é imunofluorescência? A imunofluorescência é um marcador dos autoanticorpos, do complexo antígeno-anticorpo no glomérulo. Por exemplo, essa é uma biópsia de uma nefropatia da IgA. Eu vou falar para vocês que a nefropatia da IgA tem depósito de antígeno-anticorpo no mesanjo. Na hora que o patologista vai estudar, ele fala assim: eu testei IgA no mesanjo e veio positivo. E essa é a distribuição de imunoglobulina A no mesanjo. Porque não é antígeno-anticorpo. O anticorpo pode ser IgA, IgG, IgM, IgE. Então, a imunofluorescência me dá exatamente o antígeno testado para eu poder pensar a respeito da doença. Para a prova, dificilmente vai cair uma biópsia. Então, eu não vou falar de biópsia renal, só para vocês saberem como que é feita a análise. Como eu falei para vocês, a apresentação clínica das glomerulopatias pode ser completamente assintomática. Você tem uma proteinúria, você tem uma hematura, mas não tem sintoma nenhum. Estou falando de clínica, daqui a pouco eu vou falar o resto. Você pode ter só uma hematura macroscópica. Você pode ter um grupo de sintomas e sinais clássicos e condizentes com a síndrome nefrótica. Você pode ter um grupo de sinais e sintomas condizentes com a síndrome nefrítica. Esses 2 grandes grupos que vão nortear nossa aula. E você pode ter um grupo de apresentação clínica chamada doenças rapidamente progressivas. Opa, deixa eu voltar aqui. O que são as doenças que têm apresentação rapidamente progressiva? Vamos falar primeiro delas antes de falar aquele quadro. É quando você tem alguma doença glomerular, qualquer delas, lúpus, IgA, GNDA, membranosa, e que ela cursa em algum momento do curso da doença com uma perda rápida e súbita de função renal. Pode ser complicação de qualquer glomerulopatia, mas principalmente GNDA, IgA e lúpus. Pode também ser complicação de uma vasculite renal, que eu não vou entrar, a reumatologia vai falar desse tema. E se você não tratar agudamente, a agressão imunológica e celular é tão intensa que o paciente vai perder o rim e vai para a diálise. Então o tratamento tem que ser em dias a semanas. Qual que é o substrato anatomopatológico das glomerulonefrites rapidamente progressivas? É o que nós chamamos de crescentes. O que é o crescente? Vamos lá? Voltando ao primeiro slide da aula. Eu tenho um ataque imunológico ao meu glomérulo. Esse ataque é tão intenso, é tão agressivo, que ele lesiona a minha membrana basal glomerular. A lesão da minha membrana basal glomerular expõe o sangue que está no meu capilar glomerular para o meu espaço de Bowman. Eu tenho saída de fibrinogênio, ativação e formação da fibrina, e essa fibrina atrai tanta célula, atrai tanto componente proteico não celular,
que você tem uma obstrução do espaço de Bowman por um grupo de células que não deveria estar lá. Por exemplo, esse daqui é o clássico esquema da formação de crescentes. Eu tenho um glomérulo normal, endotélio, membrana basal e podócito. Entre o glomérulo, entre o tufo glomerular, o capilar glomerular e a célula parietal, eu tenho o espaço de Bowman, que é onde sai o meu ultrafiltrado. Eu tenho lesão da membrana basal glomerular. A lesão da membrana basal glomerular faz com que extravase proteínas, matriz. Eu tenho extravasamento celular, extravasamento de fibrina, formação de fibrina local e uma obstrução celular no meu espaço de Bowman. Esse conjunto de células, de fibrina e de material proteico entre o meu capilar glomerular e o espaço parietal, quer dizer, esse grupo de células no meu espaço de Bowman, ou espaço de filtração, é chamado de crescente. Por que chama crescente? Tem o formato de uma lua, né? Uma lua crescente. Então, quando você tem essa agressão tão intensa a ponto de lesionar a membrana basal glomerular e extravasar muita célula, você tem a formação de crescente. Se você não trata isso rapidamente, você tem uma desestruturação do glomérulo, isso vira um crescente fibroso. Perdeu função, esclerosou, acabou. Se você trata, você pode reverter o quadro. Como que é o tratamento? Imunossupressão pesada. É pulsoterapia com corticoide, é ciclofosfamida via endovenosa. Isso daí a gente vai falar também em cada doença. Então, quando eu falo de glomerulonefrites crescênticas, não é uma doença. É uma condição que pode afetar várias doenças. Ok? Voltando para a grande tabela, isso daqui sempre cai, né? Isso daqui, há 10 anos que eu estou com 34, mais de 10 anos que eu estou na medicina, desde o primeiro ano da faculdade, nessa tabelinha clássica. Glomerulopatias, 2 grandes grupos de doenças com características semelhantes. Doenças que cursam com características de síndrome nefrótica, início insidioso. Edema, muito importante. Pressão arterial em geral normal, eu não tenho tanta ativação do meu sistema renina-angiotensina-aldosterona, eu vou falar isso depois. Proteinúria nefrótica, intensa, mais de 3,5 gramas. Hematúria, é variável, porém, para a prova, doenças do grupo da síndrome nefrótica não tem hematúria. Não tem hematúria. Cilindros hemáticos não estão presentes. E a albumina sérica é reduzida. A minha perda de albumina é tão intensa que a minha albumina sanguínea é baixa. Na síndrome nefrítica, doença aguda, o edema não é tão significativo. A minha pressão arterial pode estar elevada, porque eu tenho tanto entupimento celular no meu glomérulo, é uma doença tão inflamatória, que eu tenho uma ativação maior do sistema renina-angiotensina-aldosterona para tentar compensar isso. A proteinúria é subnefrótica. Hematúria, sempre presente. Ah, mas sempre presente. Ah, lúpus, nefrite lúpica, sempre presente. Ah, IgA, sempre presente. GNDA, sempre presente. Cilindros hemáticos, hemácias dismórficas, sempre presentes. E a albumina sérica pode ser normal ou reduzida. Esse quadro é clássico. Já falamos das doenças das rapidamente progressivas. Ah, esse slide só para finalizar rapidamente progressiva. Olha só o tamanho da intensidade da infiltração celular. Eu tenho tufo glomerular aqui no meio, bem no meio, e esse espaço cheio de células entupindo o meu espaço de Bowman. Isso daqui é o que nós chamamos de crescente completo. Ele não é só um crescente local, ele englobou todo o espaço de Bowman. Isso daqui é muito grave. Muito bom. Agora vamos entrar. Falamos de fisiopatologia. Já defini formas proliferativas, defini rapidamente progressiva, defini complexo antígeno-anticorpo, coisas que talvez não fossem tão familiarizadas de vocês. Agora vamos entrar no que vocês têm mais facilidade. Se vocês entenderam o que eu falei até agora, daqui para frente, é tranquilo. Vamos lá. Síndrome nefrítica. Grupos de doenças que têm como protótipo a hematúria. Que tem, como alteração principal, a hematúria.
O protótipo da doença que cursa com síndrome nefrítica clássica é a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Eu vou falar por quê. Então, como eu disse, é o início abrupto, súbito, proteinúria baixa, menos de 3,5 gramas. Perda de função renal pode ocorrer porque você tem uma invasão celular, uma agressão imunológica muito grande, muito intensa. Você pode cursar com oligúria, edema leve ou moderado e hipertensão arterial. Como eu disse, o protótipo é a GNDA. Esse esquema resume tudo o que eu falei antes e direciona mais para a síndrome nefrítica. A reação inflamatória na síndrome nefrítica é intensa. É muita célula, é muita citocina, é muita quimiocina, é muita ativação de complemento. Reação inflamatória intensa. Ataque pode acontecer na membrana basal, formando crescentes. Você tem uma atração celular tão intensa que você tem uma obstrução do capilar glomerular por tanta célula inflamatória, ela é muito proliferativa. Atração de célula, atração de leucotrienos, tromboxano e lesão do meu glomérulo. Muito bom. Se eu tenho lesão da membrana basal glomerular, que pode acontecer, eu tenho lesão na anatômica e funcional, isso não importa agora, mas você vai ter a característica da síndrome nefrítica. Hematúria, proteinúria, a obstrução glomerular por tanta célula inflamatória faz o meu sistema entender como eu estou com a minha filtração glomerular reduzida por alguma agressão. Aumente a ativação do meu sistema renina, angiotensina, aldosterona, para tentar absorver mais sódio e água, para tentar restituir essa filtração glomerular. Só que como eu estou com o tufo cheio de célula inflamatória, eu só vou causar com esse aumento da absorção de sódio e água, o quê? Hipervolemia, hipertensão arterial e edema. Então é um ciclo vicioso. Estou cheio de célula inflamatória, meu tufo está entupido, não está filtrando. Aumento da ureia, aumento da retenção hidrossalina, ative o sistema renina-angiotensina-aldosterona, retenção de sódio e água tubular, aumenta o edema, aumenta a retenção hidrossalina, ciclo vicioso. Então você tem aqui nesse quadro um resumo de todas as alterações mais clássicas de todas as doenças, principalmente das mais agressivas que cursam com síndrome nefrítica. Hematúria, proteinúria, uremia em alguns casos e todos os sinais e achados de uma hipervolemia. Edema, hipertensão arterial e em crianças, que a GNDA é muito mais comum em crianças, como elas têm uma reserva cardíaca menor, você pode ter um desencadeamento de sintomas relacionados à hipervolemia e disfunção cardíaca. É muito comum você ver criança na enfermaria com GNDA, com nitroprussiato, fazendo droga antihipertensiva parenteral, diurético, endovenosa parenteral, diurético endovenoso, para poder ajudar a reverter essa hipervolemia e essa hipertensão em crianças. Então, esse quadrinho dá uma bela de uma resumida da intensidade da ativação inflamatória e imunológica e a intensidade dos sintomas nas doenças que cursam com síndrome nefrítica. As três que nós vamos falar são as principais, 99% das que caem em prova são glomerulonefrite pós-estreptocócica. As glomerulonefrite pós-infecciosas, em geral, elas estão no mesmo grupo, eu vou falar junto. Uma, nefrite lúpica, 2. E a nefropatia por IgA, 3. Essas últimas 3, membrana proliferativa, vasculite crioglobulinêmica e as vasculites pós-imunes, não caem em geral para vocês, a não ser pelas vasculites, que a reumatologia vai falar um pouco melhor. A membrana proliferativa eu vou falar no final. Por quê? Porque a membrana proliferativa é a única glomerulopatia que tem características parecidas entre síndrome nefrótica e síndrome nefrítica. Ela tem hematúria com proteinúria de grande intensidade. Isso eu vou falar no final. As 3 do grande balaio, que são as doenças da síndrome nefrítica, são pós-estreptocócica, nefropatia por IgA e nefrite lúpica. Só isso que vocês têm que saber desse grande grupo de síndrome nefrítica. E vamos dar aquela pincelada em glomerulonefrite difusa aguda ou glomerulonefrite pós-estreptocócica, é a mesma coisa, são terminologias diferentes. GNDA. Isso daí a gente aprende lá no 3º ano, no 4º ano da faculdade, né?
Eu tenho o desencadeamento de uma glomerulonefrite difusa aguda ou pós-estreptocócica após uma exposição, que pode ser de via aérea superior, ou uma exposição cutânea a uma bactéria que é o estreptococo beta-hemolítico do grupo A, de Rebecca Lansfield, que é o nome da mulher que descobriu isso. Então, quer dizer, eu tenho uma infecção de garganta, eu tenho uma infecção cutânea, um impetigo ou uma infecção de vias aéreas superiores, eu tenho o desencadeamento por reação cruzada imunológica de um acometimento renal secundário, já vou explicar a fisiopatologia, e você tem a formação e o diagnóstico de GNDA. Isso daí é sempre após uma infecção que pode ou não ter sido documentada, mas uma infecção de pele ou de vias aéreas superiores pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A. Hoje em dia, por conta das imunossupressões, pacientes muito imunossuprimidos, antibióticos e resistência antimicrobiana, está acontecendo uma reação também de um desencadeamento de uma glomerulonefrite pós-infecciosa pós outras infecções bacterianas. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Não é para a prova de vocês, mas é para a vida. Eu já vi, por exemplo, uma GNDA, uma glomerulonefrite difusa aguda, com uma Klebsiella, que você não encontrou mais nada, era um paciente de UTI, imunossuprimido, com uma Klebsiella em corrente sanguínea e fez um quadro glomerular renal. Não é para vocês, mas é para a vida. Não é para a prova agora, mas é para a vida. Alguns dados mostram, como eu disse, aumento dessa doença com infecções que não o estreptococo. E lembrar que GNDA é clássica de crianças. Em prova, ele vai cair criança, só se o examinador for muito sem vergonha, vai ser uma criança. E lembrar que para a vida prática de vocês, que em adultos, geralmente o quadro é mais grave e está associado à imunossupressão e alguns quadros como etilismo. Qual que é a fisiopatologia? Lembra lá do primeiro slide do antígeno, aquele slide meio tosco, né, do antígeno anticorpo, mas eu achei que aquele é o melhor que existe até hoje. Antígeno, anticorpo, juntou, grudou, desencadeou. Eu tenho um antígeno estreptocócico, da minha bactéria estreptococo beta-hemolítico, que é nefritogênico. Um deles é esse SPB. O que é isso? O meu sistema imunológico tem uma reação cruzada. Ele interpreta o quê? Bom, esse epítopo bacteriano, esse epítopo proteico, é muito parecido com estruturas do meu glomérulo. Quando você faz uma reação imunológica à bactéria, alguns casos, alguns pacientes fazem uma reação cruzada contra alguns componentes proteicos do meu glomérulo. Você tem um receptor renal que é muito parecido com esse pedaço de proteína da bactéria, e você tem uma infecção, circulação de complexos imunes, imunocomplexos, bactéria, antígeno, anticorpo, grudou, formou um imunocomplexo e, por semelhança estrutural, ele deposita onde? No glomérulo. Então esse ataque é uma reação cruzada, é uma reação errada do nosso sistema imunológico. Você tem depósitos subepiteliais, quer dizer, embaixo do podócito, de imunocomplexos de IgG, isso você não precisa saber. Você tem o recrutamento de células inflamatórias, recrutamento de citocinas e quimiocinas e o desencadeamento da glomerulonefrite difusa aguda. Essa glomerulonefrite também é chamada de uma glomerulonefrite endocapilar difusa. Olha como os nomes ficam fáceis quando você entende o que significa. Ela tem uma inflamação endocapilar, é muita célula no meu capilar glomerular, lá dentro, daquele grande círculo branco, daquele esquema que eu mostrei para vocês. Então, ela é endocapilar. Deixa eu mostrar para vocês. Endocapilar, a proliferação é dentro do meu capilar glomerular. Muita célula entupindo o meu capilar glomerular. Ok? Vamos voltar lá para a GNDA. E eu tenho consumo de complemento nessa doença. A GNDA é uma das doenças que classicamente consomem complemento às custas da via alternativa. Isso é, eu tenho apenas consumo do complemento C3. Eu não tenho consumo de C4. Ok? Meu glomérulo, célulazinha aqui em vermelho é o mesanjo, amarelo é o endotélio, cinza é a membrana basal glomerular e verde é o podócito ou célula epitelial. Depósito de imunocomplexos subepiteliais,
desencadeamento de uma alteração imunológica por atração de células inflamatórias e quimiocinas inflamatórias. É isso. Vocês vão ficar cansados de ver esse desenho meio tosco, mas é o mais didático que eu consegui. E a gente vai até a última doença com esse desenho, porque é a mesma coisa. Só que essa doença é aqui que deposita, a IgA é aqui que deposita, a membranosa é aqui que deposita. É muito barato, é a mesma coisa. Só que o tipo de quadro clínico e laboratorial que é o detalhe. Passando. Glomérulo normal, glomérulo entupido de célula inflamatória. Ficou claro que isso é uma doença proliferativa? Ficou claro que isso é uma doença proliferativa intensa? Dá para fazer algum xixi aqui dentro? Não está filtrando nada. É muita proliferação celular. Então a glomerulonefrite pós-infecciosa ou pós-estreptocócica ou GNDA, ela é muito intensa. Então, você não tem filtração glomerular praticamente. E o grande pulo do gato aqui, alguns detalhes que caem na prova são, mas depois de quanto tempo de exposição à bactéria eu tenho desencadeamento da GNDA? Bom, depende. Se for uma faringite, como eu estou, espero que eu não faça uma GNDA mais para frente, mas se for uma faringite, um quadro de vias aéreas superiores, de 7 a 10 dias. Se você tiver um quadro de impetigo ou lesão cutânea pelo estreptococo, que vai desencadear uma GNDA, esse espaço de latência entre a infecção e a GNDA é de no mínimo 2 semanas. Então, criança teve dor de garganta, depois de 7 dias começou a urinar vermelho, urina de cor de Coca-Cola, isso é clássico. Criança teve uma lesão cutânea, depois de 3 semanas começou a urinar, urina de cor de Coca-Cola. Então, esse delta cai na prova. Lembrar que você pode ter um desencadeamento de uma forma rapidamente progressiva, quer dizer, perda rápida, súbita, abrupta e muito grave de função renal em um quadro muito pequeno de pacientes. E lembrar que os quadros mais graves são em adultos. Quadro clínico, hematura macroscópica, acontece em 30% dos casos, 100% dos casos é hematura microscópica, edema, hipertensão arterial, hipervolemia e desencadeamento de sintomas relacionados à hipervolemia, principalmente em crianças, e em alguns casos de uremia, principalmente em crianças, você tem desencadeamento de alterações de sistema nervoso central também. Então, esse é clássico. Tudo isso relacionado a redução de filtração, aumento da ureia, ativação do sistema renina-angiotensina por conta de um quadro de diminuição de filtração glomerular, reabsorção maior de sódio e água pelo meu sistema tubular, edema, hipertensão, hipervolemia. Isso aí não é... Parem um pouco de se estressar com a aula, só para relaxar. É uma das principais autoras que estudam glomerulopatias, a doutora Dagatti, mostrando que numa coorte dela, alguns pacientes com infecções diversas que desenvolveram GNDA pós-infecciosa, pós outros sítios infecciosos. Por exemplo, trato urinário, infecção pulmonar, osteomielite, endocardite. Quer dizer, a imunossupressão pesada, os pacientes mais imunossuprimidos, a resistência maior a antimicrobianos, a alteração da nossa flora própria, tem feito coisas muito malucas com a gente. Né? Então a gente está vendo GNDA pós-bactéria da urina. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não para a prova, se para a prova não vai cair, só se for muito sem vergonha, mas não vai cair, mas lembrar que isso existe. E lembrar que em adultos com GNDA pós outras bactérias, quer dizer, glomerulonefrite pós-infecciosa, pós outras bactérias que não estreptococo, 33% evoluíram para diálise, 44% com perda de função renal persistente e 13% morreram. Apenas 22% recuperaram totalmente a função renal. Vocês viram que em adultos a coisa é mais séria. Então, em criança, que é o protótipo, a coisa é mais autolimitada. Então, rapidinho para revisar, hematúria com cilindros hemáticos, com hemácias dismórficas, a proteinúria é variável, mas sempre abaixo de 3,5 gramas. Você pode ter leucocitúria, se passa eritrócito, passa albumina, passa leucócito. Então, cuidado com aquelas nuances da pegadinha. Redução de função renal existe? Você pode ter os complicadores de uma redução de função renal, acidose metabólica, hipercalemia, etc.
E o outro pulo do gato que o examinador vai querer cobrar de você é: qual a evidência sorológica da infecção do estreptococo que você vai me mostrar? Bom, se o meu paciente teve uma infecção de vias aéreas superiores, que nem o médico aqui, eu vou ter, em geral, mais de 70% dos pacientes, uma positivação de um autoanticorpo chamado ASLO, anti-streptolizina O. Se a minha doença que causou, se a minha a doença cutânea foi a causadora da GNDA, o meu estreptococo estava na pele e não na minha orofaringe, eu vou ter uma elevação de uma anti-DNase beta, também em mais de 70% dos casos. Então, evidência sorológica do estreptococo em via aérea superior, ASLO. Evidência sorológica do estreptococo em impetigo cutâneo, anti-DNase beta. Ok? Não confundo. E o complemento está reduzido às custas de C3, como eu falei para vocês. Tratamento, rapidinho. O tratamento da doença, o tratamento com antibiótico não altera o curso da GNDA. A GNDA é autolimitada. Ela vai ter um pico, uma estabilização e uma melhora. O tratamento é de suporte. É antihipertensivo parenteral, é diurético, é restrição de sal na dieta, é restrição hídrica nas fases iniciais. Alguns autores falam que repouso também, apesar de ser muito questionado. Diuréticos de alça, hipotensores, vasodilatadores. E o antibiótico, que em geral é a penicilina, não altera o curso da GNDA. Mas por que eu dou antibiótico para criança com GNDA? Primeiro lugar, eu não falei que ela é 7 a 10 dias depois de uma infecção de via aérea? A bactéria, na maioria das vezes, já se resolveu. Mas você dá o antibiótico para evitar que essa criança seja portadora assintomática do estreptococo beta-hemolítico e não passe para outra criança que vai desenvolver a GNDA. O antibiótico não trata doença glomerular, imune, desculpe. Ela faz com que a criança não seja portadora bacteriana assintomática do estreptococo. Geralmente, como eu disse, a remissão clínica de 2 a 4 semanas ela é completamente autolimitada. Em 2 a 3 dias, você já tem a recuperação da natriurese, que é o quê? Você já tem uma menor reabsorção de sódio, uma maior diurese, um aumento da diurese, aumento da natriurese, redução da hipertensão, redução da hipervolemia, aumento do débito urinário. É autolimitada. O complemento, ele normaliza, quer dizer, ele sobe em até 8 semanas. Porém, hematúria microscópica e proteinúria em baixas quantidades podem persistir por até 6 meses. Ah, a criança que eu acompanho teve uma GNDA e 3 meses depois tem uma hematúria microscópica. Fica tranquilo, pode persistir por meses. Mas o complemento tem que ter normalizado, a função renal tem que ter normalizado, a hematúria pode persistir e a albuminúria discreta também pode persistir. Como eu disse, a cura completa é mais de 90% em crianças. Aqui, meses, hematúria pode persistir por até 2 anos, hematúria microscópica. E quando que eu vou indicar biópsia nessa minha criança? Quer dizer, quando que a evolução clínica dela não está batendo com o que eu sei de GNDA, com o que o Thiago me ensinou lá na aula. Quando eu tiver oligúria por mais de 1 semana. Eu não falei que de 2 a 3 dias começa a aumentar a diurese? Opa, não fez uma gota de xixi, está em diálise há 7 dias sem urinar. Vamos biopsiar? Será que esse adolescente está abrindo um lúpus? Hipocomplementemia por mais de 8 semanas. O meu complemento tem que normalizar em menos de 8 semanas. Proteinúria nefrótica, ela pode acontecer em raros casos, mas ela não deve acontecer por tempo prolongado. Para a prova, proteinúria nefrótica não existe, então esquece. Proteinúria de baixa intensidade, de baixa quantidade, pode persistir por até 6 meses. E hematúria microscópica, como eu falei, 2 anos. Se eu tiver evidência clínica ou sorológica de doença sistêmica, vamos lá. Mulher, 17 anos, serosite, artrite, racho cutâneo, racho malar, lúpus discoide, faz uma hematúria e você fala que é GNDA. Opa,
Você vai lá, tem FAM positivo, tem anti-DNA positivo, tem anti-SM positivo, tem anemia. Isso não é GNDA. Então, se tiver evidência clínica ou sorológica de outras doenças, cuidado com o diagnóstico de GNDA. E, lógico, se eu tiver oligúria por mais de uma semana, significa muitas vezes ou que eu não é uma GNDA ou que ela evoluiu para uma forma rapidamente progressiva. Isso daqui dificilmente está caindo, porque é muita decoreba. O que vocês têm que saber? Complemento normaliza em 8 semanas, hematura pode durar muito tempo e proteinúria pode durar muito tempo. É isso. Agora, vamos responder a questão lá do começo? Com relação à glomerulonefrite pós-estreptocócica, é incorreto afirmar. A presença de proteinúria afasta o diagnóstico de GNDA ou GNPE é glomerulonefrite pós-estreptocócica? Não. Já vimos que proteinúria subnefrótica é um achado normal de GNDA ou GNPE. Então essa já é incorreta. B. Ocorre consumo de complemento no início da doença? 8 semanas. Até 8 semanas consumo de complemento. O quadro clínico típico consiste em hematúria, hipertensão, edema e diminuição de diurese? Clássico, bonito, né? A GNDA ou GNPE surge geralmente 2 semanas após infecção de pele ou via respiratória. Ele falou 2 semanas, era mais para pele. Mas vamos essa falha técnica aí. Geralmente ele tinha que falar assim, após 2 semanas de infecção cutânea. De pele pode ser de 7 a 10 dias, mas você pode ter um quadro um pouco mais alongado. Mas tudo bem. A insuficiência cardíaca e encefalopatia hipertensiva são complicações comuns? Pode ser, principalmente em criança, por conta da hipervolemia. Então, a incorreta é a letra A. Aí ficou fácil para vocês. Apesar da voz, eu consegui acabar no tempo. Então, daqui a pouco a gente continua com síndrome nefrítica.